Opa! Agora começamos a gravação. Desculpa, porque acho que já havíamos... Vamos recomeçar. Então, essa oportunidade, né, de trazer a professora Tânia começou lá no CLAFPEL, né? No quinto CLAFPEL, em Brasília, no ano de 2013, né? Exatamente. Que depois resultou numa apresentação do nosso grupo na segunda jornada de letras da UFLA, a convite dela, né? E depois as suas orientandas de mestrado profissional de PIBIC que vieram vamos retomar aos nossos tudo isso. Encontros. Vamos lembrar tudo isso, que bom, né? Então, eu quero muito agradecer a sua presença aqui hoje, professora Etana Romero, né? Por continuar aí promovendo o estreitamento das relações entre as nossas instituições, né? De forma a dar voz, de destaque à formação do professor de língua inglesa, né? E a continuar as nossas discussões, né? Que encaram esse desafio, né? De formar um professor de língua inglesa, claro, numa formação contínua, né? Desde a inicial, né? E que seja capaz dessa múltipla batalha, de se manter motivado, de continuar a sua qualificação como falante, como docente da língua estrangeira, e de lutar nas suas escolas, né? Para que a língua estrangeira ganhe reconhecimento na formação global e específica dos alunos, né? Deixando assim de ser uma disciplina de pouco prestígio nas escolas. Isso é uma coisa que a gente vem sempre falando, né? Que é também uma questão de política, política linguística. Mas então eu vou passar a palavra a você, que hoje é a nossa estrela, e agradecer mais uma vez a sua presença. A professora Vanderlice deve estar entrando aí. Já está lá. Já está lá, já está lá. E aí depois nós vamos... está aí, Vanderlice. E nós vamos depois ouvir a professora Vanderlice e, em seguida, alguns representantes daqueles muitos participantes que estiveram lá na segunda jornada de letras, né? A Luciana Calasense e as outras participantes que estão aqui hoje, Bernadette, enfim. Nós passaremos a palavra a elas. Vamos lá, Tânia, a palavra é sua. Muito obrigada. Olha, eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui e muito feliz mesmo com o convite. Quando vocês me mandaram aquele convite alguns meses atrás, eu falei, ué, como é que é? Eu, frente ao Concol, essa maravilha, né, que apareceu na minha vida, né? Eu fiquei assim extremamente feliz, muito feliz mesmo, e estou agora transbordando para poder ter a oportunidade de falar com vocês. Né? Não é falar para vocês, não é falar com vocês mesmo. Né? Pessoas que eu tenho assim, uma admiração incrível por todos vocês. Né? Então, muito obrigada por me receberem. E o que eu vou fazer aqui, né? Fiquei pensando muito o que é fazer, e o que eu gosto de fazer é contar histórias. E, principalmente, histórias que me são transformadoras, que me tocam fundo no coração, né? Porque eu tenho trabalhado muito com essa questão de emoções, de sentimentos, e como é parte integrante da nossa formação, né? Sem esse sentimento, sem esse engajamento, sem esse envolvimento, né? Todos sabemos que não dá para fazer nada, né? Então, eu vou... Tá dando para ver aí, pessoal? Ainda não. Ainda não? Mas era para estar. Ai, meu Deus do céu. Vai ver que vai aparecer. Espera um pouquinho. É porque eu deixei na área de trabalho. Você tem que share screen novamente. Tá bom, então vamos lá. Espera um pouquinho. Onde vai aparecer o share screen? Então, vocês vão percebendo o quanto que a gente está precisando aprender. Meu Deus do céu. Vamos lá, share screen de novo. E agora? Pronto. E agora saiu
o que estava na área de serviço. Bom, vamos ver aqui. Está dando para ver agora? Apareceu. Pessoal? Apareceu? Apareceu. Ok. Opa, por essa eu passei. Bom, então, eu resolvi chamar essa nossa conversa aqui de Concol e eu, entremeando histórias e identidades, ou um segundo título, Serendipity, né? Porque é a história de um feliz acaso, né? E senta que lá vem história. Eu vou contar, vou iniciar falando de um acaso e como que ele é transformador para mim, porque eu estou sempre me transformando com pessoas que me emocionam, com programas, projetos que me transformam como educadora, né? E me renovam constantemente. Então, nada melhor do que começar com um sorriso lindo e com gente bonita. Eu vou contar como é que eu conheci essa grande dama. Linda, linda foto! Eu pesquei lá no Face, né? Me desculpe a indiscrição. Mas a professora Maralice estava na minha banca de entrada na UFLA, né? Eu não a conhecia, eu vim de São Paulo, foi lá que eu fiz todo o meu percurso acadêmico, né? Graduação, mestrado, doutorado, depois o pós-doc eu fiz na Unicamp, então eu estava bem centrada em São Paulo. Eu vim aqui por acaso para Minas, nunca pensei em trabalhar em Minas. Eu, quando vi que tinha um concurso, eu achei que Lavras era no Rio Grande do Sul, e vim de brincadeira fazer o concurso, de brincadeira mesmo, né? Porque era só para constar no Lattes, né? Se eu me classificasse, mas gostei, fiquei encantada com a Universidade Federal de Lavras, fiquei encantada mais ainda com Minas, que eu só conhecia de passeio, e a professora Maralice estava lá na minha prova. E eu fiquei assim, já, nossa, que pessoa diferente, que me chamou a atenção. Né? Eu já pude perceber que eu tinha muito que aprender ali. Então, teve a história, né, que a professora Maralice começou a contar do quarto Clafpel. Vocês vão notar a falta de fotos, porque a gente não tirava tanta foto na época. Né? Eu achei assim essa pasta aqui, eu acho que quem foi lembra dessa pasta. Esse quarto Clafpel aconteceu em Brasília. Na época, eu coordenava o GT, Formação de Educadores na Linguística Aplicada, que é responsável por organizar o Clafpel. E em todo evento que eu vou, eu tiro um dia para não ficar restrita à minha área de pesquisa. Eu acho que isso tem alargado muito meus horizontes. E uma coisa que eu acho muito chata na vida acadêmica é que, às vezes, as pessoas ficam só na sua panelinha, né? E não abrem para novas aprendizagens, que sempre, para mim, resultaram em abrir meus horizontes. Então, eu vi esse nome lá, que já tinha me chamado a atenção, me desculpe a falta de amplitude de conhecimento, né? Eu falei, quero conhecer mais. Então, eu fui numa apresentação dos Concovers e fiquei encantada. Eu fui por acaso, e quando eles começaram a falar, eu fui me emocionando, eu fui me arrepiando com os brilhos nos olhos de cada pessoa que falava, com o seu conhecimento, com o seu envolvimento, com a sua criação. Eu fiquei realmente tomada de emoção. E a emoção que, para mim, é tudo. Foi, então, ali, em 2013,
que eu conheci os Concovers, através da grande dama, professora Maralice Neves. E isso me lembrou muito uma experiência anterior, de que eu participei. Vocês devem estar reconhecendo aí uma outra grande dama, professora Maria Antonieta Alba Celani, e eu trabalhei com ela 12 anos, num programa patrocinado pela PUC de São Paulo e pela Cultura Inglesa, chamado Reflexão sobre Ação, Professores de Inglês Aprendendo e Ensinando. E foi uma dos programas que mais me dão orgulho na vida. Uma das coisas mais difíceis para mim em vir para Minas foi deixar esse programa. Mas eu precisava de outros desafios. E foi essa experiência que eu vi no Concol. Quanta identificação! Aquele maravilhamento dos professores com que eu convivi em São Paulo, nós trabalhávamos com professores da rede pública, eu vi no Concol. Falei, nossa, olha só como eu estou me identificando. Olha só como é uma maravilha estar me sentindo em casa. Mesmo não efetivamente participando, mas ver principalmente o brilho nos olhos. Eu trouxe aqui a fotografia da professora Antonieta, porque ela me transformou. A minha identidade deve muito a ela. E assim como eu acho que a identidade de todos que estão envolvidos, a gente se transforma outros, é uma interação envolvente, contínua. Bom, aí eu vou falar de algumas atividades que eu tive a felicidade de fazer junto com o Concol. Mas eu vou contar o behind the scene, né? Que foi uma das maiores vergonhas da minha vida, que foi o seguinte, eu convidei o grupo para vir aqui, acertei com o Departamento de Transportes da UFLA, e falei, olha, o pessoal vai estar lá esperando, vocês têm que estar lá às 6 horas da manhã, porque o evento tem essa programação. A primeira pessoa da programação era a professora Maralice, e todo mundo estava lá esperando na UFMG às 6 horas da manhã. E esse ônibus foi me chegar lá às 10 da manhã para mais. E eu não sabia onde enfiar a cara, eu não sabia como pedir mais desculpas, pedindo desculpas de um lado e brigando. E era um sábado, não dava para brigar muito. Deixei para brigar na semana seguinte. Morrendo de vergonha que o pessoal lá de 6 às 10 ou 11, sei lá, esperando o ônibus que não aparecia nunca. Foi uma vergonha, assim, incrível. E o evento aqui na UFA? Ele estava programado de um horário até o outro horário, né? Até mais ou menos o início da tarde, porque aqui na UFA, a cidade de Lavras é uma cidade pequena, e o ônibus não sobe na universidade até o final da tarde. O último ônibus sai em determinado horário e o pessoal começou a ir embora porque não tinha outro meio para voltar para casa, os nossos alunos aqui. Nossa, olha, foi o maior sufoco que eu já passei nessa vida acadêmica. E olha que eu já tive em muita organização, né? Só de Classe Bell eu organizei diretamente 3. Mas esse, nossa, né? Então, aqui, 8 anos depois, estou ainda com vergonha, né? Mas daí foi uma maravilha o pessoal vir. Né? Foi uma participação, assim, não só trouxeram pesquisas sérias,
pesquisas que envolviam diretamente a prática, que era o objetivo da segunda jornada de letras, e trouxeram novidades que os nossos alunos aqui aproveitaram muito. Eu me lembro de uma das apresentações sobre a qual me perguntaram muito, que foi o uso do TED Talks, né, que era novidade, né? Então, foi ótimo. Mas, olha aqui, ainda behind the scenes. O que eu tive que fazer para o pessoal ficar lá? Eu falei, vamos ter apresentação aqui para esse pessoal. Ah, mas não tem ninguém para apresentar. Eu falei, você vai apresentar já. Então, eu reuni pessoas, porque daí eu comecei com a minha apresentação, que devia ser a última, e fiquei espichando. Daí eu chamei esses 4 aí, né, para vocês verem como que é a behind the scenes. Essa pessoa da direita, aí, de cabelo curtinho, uma argentina, que estava aqui com a gente na Letras, por um semestre. Pedi para ela falar da experiência de estar no Brasil. A moça que está do lado foi me orientando, morou no Uruguai, né, para fazer um tempo lá da Letras. Então, também fala da sua experiência. Esse com o microfone, o Simon, foi me orientando também. Ele morou na Argentina. E aquele de cabeça baixa, que estava chateado de ter que falar de uma hora para outra, estava falando da experiência dele no Paraguai. Todo mundo da área falando, contando, tentando incentivar todo mundo sobre uma experiência no exterior, né? Bom, esse foi o jeitinho que a gente deu. Lógico que teve a questão do almoço, porque em Lavras acaba tudo quanto é restaurante fecha num determinado horário, aí eu atrás de restaurante não fecha não, porque está chegando pessoal aí. Bom, eu acho que quem estava lá lembra muito bem, né? Bom, e houve a vez que o nosso pessoal foi ao FMG. Gente, ir à capital foi uma experiência primeira para grande parte dos nossos alunos aqui, que nunca tinha saído da cidade de Lavras. Ir ao FMG, então, é ir ao templo máximo. O significado de todo esse pessoal aqui, de ir à capital mineira, de falar na UFMG, que é a nossa referência, só isso é incrivelmente transformador. Esse é o grupo do PIBID, então aí não só graduandos da Letras, como também professores da escola pública, que participavam com a gente. Vocês não sabem a diferença que isso fez e como que isso impacta na identidade das pessoas. Vários aí já são mestres, uma delas está morando na Inglaterra agora, outra já foi para a Suécia, sabe? É aquele senso, poxa, minha voz é importante. O que eu tenho para falar, outras pessoas acham interessante, gostam de ouvir e respondem. Como isso é transformador? Outro evento que eu fui participar, olha, Edivaldo aí. Né? Nossa, Edivaldo tem até hoje no Facebook. A gente troca mensagem de vez em quando. Né? Estão comigo aí a Thalita, que era minha orientanda de mestrado, e a Bruna, que era minha orientanda da graduação. Fomos participar de um evento que também foi fantástico e a grande honra de sermos recebidos, né, de sermos recebidas por vocês aí. E como deu fruto? Né? E como deu fruto esse acaso inicial? Aqui vocês têm a Valdeni, né, que também participou, né, do Concol e participa ainda, né? Que participou de banca de mestrado aqui com a gente,
até por sugestão da Maralice, que uma vez eu encontrei aqui, falei, poxa, quem é que trabalha com questões de ensino de inglês na prisão, que era o que a minha orientanda estava trabalhando, né? Valdeni trabalhava, então, não só trabalhei com a Valdeni pedindo essa ajuda, né, para desenvolver essa pesquisa, como também já organizamos um evento no IMPLA, ela já participou de um livro que eu organizei, né? Olha como as coisas vão. Já saiu artigo, já saiu publicação, né? Tanto com a minha orientanda quanto com a Valdeni. Mais recentemente, olha a Vanderlice aí, gente, né? Tá? Que também veio aqui em 2013, né, Vanderlice? Me ajudar com o trabalho da minha orientanda, a Josi. Né? E agora também eu pedi ajuda para a Vanderlice para um concurso que a gente vai ter. Né? E as coisas. E já saiu uma publicação a partir do que a Vanderlice nos ajudou. Olha como as coisas vão indo, vão se desenvolvendo, vão nos envolvendo, vão nos transformando, vão nos formando. É importante que eu marque aqui que a formação não é só do educador para o professor da escola pública, para o aluno, a gente se transforma também com tudo isso. Nós, educadores, acho que a gente está nisso porque a gente aprende muito, muito mais do que ensina. Né? Bom, então eu queria só dizer algumas coisas. Nós não temos um CONCOL aqui ainda, infelizmente. Nós temos trabalhado com o PIBID, que envolve, né, a escola pública, que envolve os alunos, que envolve os professores. Então, aqui é um exemplo da nossa presença junto com ETAs, né, na escola pública, indo na escola pública. Aqui eu trago um outro exemplo. Aqui nós temos professores da escola pública, nós temos nossos mestrandos, nós temos alguns alunos da escola pública também, que participaram de um evento que a gente resolveu fazer no dia 29 de junho. Então, nós fizemos São Pedro junto com Independence Day. Né? Vocês veem que está o pessoal com as cores da bandeira americana, com chapéu, né? Nós fizemos, então tivemos tanto quadrilha como folk dances. Aqui tem um outro exemplo em que nós trouxemos professores da escola pública para conversar, né? Esse é o pátio da UFLA. São algumas identidades aqui que eu estou compartilhando com vocês de uma forma bastante humilde, bastante acanhada, né? Quem sabe a gente chega lá. Temos aprendido muito com vocês também. Aqui, mais uma presença na escola pública. Essas pessoas que estão de pé são licenciados, né? Que participam do PIBID. Alguns exemplozinhos tímidos, mas que nos dão muito orgulho. Né? A gente não tem o alcance que vocês têm aí ainda, mas qualquer ação é muito importante e é transformadora para todo mundo que está envolvido. E o que, já chegando à conclusão, né, porque eu já estou chegando no meu tempo também, essa frase aqui me lembrou muito, não só lá a reflexão sobre ação, em que eu vejo muita identidade com o CONCOL, né? A transformação que é trazida por iniciativas, ações transformadoras, como o CONCOL, como reflexão sobre ação, e que, às vezes, é só deixar as pessoas se descobrirem, né? É só ser, né? Que não é um só informado. Né? The art of teaching is the art of assisting discovery. Esse brilho nos olhos que eu falei, que eu vi lá em Brasília,
que eu vi aqui na segunda jornada de letras, que eu vi muitas vezes no Reflexão sobre Ação, aquele brilho em que a pessoa se encontra, como eu várias vezes me encontrei e continuo me encontrando. Essa grande transformação, que é se descobrir, se entusiasmar, se emocionar com o que faz e transformar outros. Então, por isso que esse encontro casual aqui na UFLA, numa prova, né, lá em Brasília, por acaso, que me faz agradecer muito, mas muito vocês, por terem me dado essa chance, me dado essa oportunidade de conhecer vocês. You're my serendipity. I wasn't looking for you. I wasn't expecting you at all. But I'm so very lucky I met you. Gente, muito obrigada mesmo, de todo o coração, por todas as emoções, por todas as transformações que vocês me trouxeram. Que vocês continuem muito, muito transformando outros como transformaram a mim. Muito obrigada. Ai, a gente fica tão tocado. Eu até escrevi que eu sabia que podia ficar com a voz um pouquinho embarcada. Ai, meu Deus. Lindo demais te ouvir, Tânia. Todas as vezes em que você vem ou a gente vai até você, é muito agradável, é muito... Não, eu nem tenho palavras, tá vendo? Para expressar, né? A gente fica realmente sentindo que aí tem uma troca verdadeira, né? De experiências e de aprendizagens, né? Sem dúvida. Hoje, então, a gente agradece esse seu ato de sempre sair da panelinha para conhecer coisas novas, porque a gente pode se conhecer, né? É uma grande aprendizagem para nós, de fato. Ir a congressos, a gente acaba só ficando com os nossos grupinhos e perdemos a chance de conhecer muita coisa nova, né? Sempre é bom estar aprendendo sobre isso para futuros eventos, né? A gente aprende. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra. Agradeço. Não estamos com todos aqui. Valdemir, por exemplo, não pôde comparecer, e nem a Gisele. Cheguei, querida, desculpa. Cheguei agora, acabou minha reunião da congregação, acabei de chegar. Em 5 minutos. Eu estou vendo Tânia, linda, maravilhosa. Tânia, querida. Querida. Valtair, né? Está lá tá no computador da filha. Pois é. Sabe quem é, meu Deus, é assim que ela faz aula de... Aparece aí. Aparece aí. Ai, meu Deus, toda descabelada. Não posso, Tânia. Dá 2 minutinhos. Eu fiquei um tempão fazendo maquiagem. Então, olha aqui. A gente começa a reunião da congregação, né? Começa todo bonitinho. Que bom te ver. Assunto... Você é linda sempre. Que coisa boa. Você que está linda. Eu fiz maquiagem, não fazia, olha, a pandemia inteira sem maquiar, hein? É verdade. Maquiagem. Deixa eu arrumar o cabelo para a próxima fala. Muito obrigada, então, a Tânia mais uma vez, e a Val por aí dá um oi para nós. Vou passar a palavra para a Vanderlis, que é uma das representantes que estavam lá, né? Nós não estaremos... Você viu, foi uma apresentação longa, apesar de todos aqueles percalços que você nos relata e que a gente nem sentiu, porque vocês foram assim, fabulosos em não deixar transparecer nenhuma dos problemas, né, que passaram. E a gente é tão interessante saber dos bastidores, né? Porque fomos tratados como os reis e rainhas, né, Bernadette, né, Vanderlis? Ninguém sonhou que tivesse tanto transtorno por trás, né? Verdade.
Vou passar a palavra a Vanderlice, então, e depois a gente vai ouvir as meninas com um pouquinho disso que elas, né, tiveram de experiência lá. Olá, boa tarde, queridas. Boa tarde. Começar agradecendo, realmente uma honra estar aqui mais uma vez, né? Já virei figurinha. O que eu disser aqui, se soar repetitivo, pelo menos vai com emoção diferente, que hoje é a emoção das palavras da Tânia, né? De todos que vão falar, e dizer, Tânia, que eu fiz um texto, eu não fiz uma apresentação, porque eu não tenho fotos, eu falei na última, as fotos que eu tinha, as poucas que eu tinha usei, que eu perdi um drive, com muita tristeza, mas o que importa é que eu estou com a memória boa e posso contar. E eu vou falar um pouquinho, eu escrevi algumas coisas, porque a gente fica tomado de emoção, né? Para falar desse dia, né? Que eu chamei das alegrias que nos colocam em ação. E aí eu quero falar do dia que eu saí de Ouro Preto, logo na madrugada, bem madrugada mesmo. E aí, quando você fala, é engraçado quando o Tânia está falando aí do tanto que a gente esperou, essa parte eu não... Acho que eu não guardei na memória, porque a gente ficou fazendo tanta brincadeira, né, Bernadette, né, Mara? A gente ficou rindo muito enquanto o ônibus não chegava, assim, foi um tempo preenchido com muita troca de experiência, né? Porque professor a gente nunca fica parado, a verdade é essa, né? E foi muito bom ir a Lavras para participar da segunda jornada, a convite da professora Tânia, e a coisa que mais me tocou, antes de chegar na jornada, foi o fato dela ter, dentre tantos trabalhos de um evento internacional, ter selecionado ouvir a escola, né? Ouvir a escola pública, né? Ouvir os professores. Eu achei tão bonito o gesto dela, porque não foi assim, infelizmente, né? A gente não teve tantos linguistas aplicados com essa mesma curiosidade. Então, eu começo agradecendo também por isso, não fosse esse olhar tão cuidadoso, atento, né, e generoso da Tânia, nós não teríamos tido essa jornada, né, essa oportunidade de nos juntarmos lá, né, para essa feita. O que eu vou contar é sobre a causa do desejo, eu vou falar um pouquinho, que é o que a gente, o que nos move, né, pensando no CONCOL, que a gente nunca consegue completar, né, que a gente, um desejo como mola propulsora, que a Mara sempre coloca, né, para ação. E que ação é essa, né, no caso? Uma ação coletiva, eu penso, e também colaborativa, né, desse grupo tão lindo, né, pensando tanto no grupo da UFLA, quanto no CONCOL, né, de pessoas que resolveram sair de um lugar costumeiro, né, que resolveram duvidar dos discursos já gastos, das narrativas que não se sustentam mais, né? E aí eu pergunto, quais são esses discursos, né, essas narrativas, né? Do dizer que o ensino de inglês na escola pública é falho, por exemplo, que fracassa e por aí vai. Então, imbuídos desse desejo de reafirmar que na escola pública se aprende, né, na escola regular se aprende inglês sim, né, e acolhidas também pela professora Tânia, acolhidas e acolhidos, né, porque a gente teve aí os nossos colegas, Edivaldo e, nossa, Humberto, que gentilmente, né, quando a Tânia nos convidou, nós embarcamos no ônibus, né, da UFLA, e na aposta também da desconstrução dessas narrativas e representações em grupo, né, essas representações que quase cristalizadas, né, sobre o ensino, a aprendizagem de inglês, né, então, sobretudo na escola pública, eu acho que foi um evento, assim, muito rico, né, de reafirmar, um momento de reafirmar essa nossa coragem, né, o nosso desejo de ali estar, né? E se não me falha a memória, éramos um grupo grande, eu lembro que o ônibus era bem cheio e nós muito animados, todos, Mara Alice com sua positividade, vamos embora, gente, fomos nós, né? Eu lembro do que éramos Gisele Loures, eu, a Bernadette Lourdes, Rose Vale, Márcia Cristina, Kelly Cristina, Edivaldo, Zélia Pimenta, Luciana Vasconcelos, Camila Martins, Humberto Souza, Caísa Batista, Júnior Batista, Luzia Carvalho. Eu acho que eu me lembro bem desses nomes. Se eu esqueci de alguém, né, me desculpem. Todos, então,
preocupados com a apresentação, todos muito engajados, né? Então, todos compartilharam experiências de ensino e de pesquisa, né, sobre os modos como tanto o Educonli, né, as experiências do Educonli e também do Concol, como que elas atravessaram, né, suas identidades, fazendo-nos acreditar nas possibilidades de romper com esses discursos, né, de fracasso, de impossibilidade. Foi muito bonito, assim, foi um evento que nos marcou muito, né? E assim, a acolhida da professora Tânia foi sensacional. Então, a gente realmente, eu não me lembro, essa questão aí do behind the scenes, assim, eu acho que foi tudo, não teve, para nós não teve, realmente. Nós saímos de lá com o coração cheio de alegrias, né? Finalizamos o evento com a seguinte frase que eu lembro, que a professora Rose Vale, eu fiz umas anotações e achei algumas das minhas anotações, quando a Rosilene, ela falou na sua apresentação, eu acredito nas atitudes simples da sala de aula. Foi muito bonito, trazendo um trabalho de ruptura mesmo com o já costumeiro, né, das práticas. Então, cada professora e professor compartilhou ali experiências emocionantes, desafiadoras, trazendo experiências de multiletramentos, de trazer o speaking, listening para as aulas. A professora Márcia, ela até disse, eu fiz com que meus alunos falassem, e muito emocionada quando ela levou os vídeos dos alunos, meninos pequenininhos falando inglês, foi muito lindo, né? Se assim, eu posso me dê licença para rememorar. Os professores, então, naquela oportunidade ali dada, e as professoras, né, eles demonstraram um amadurecimento acadêmico muito grande, né, que já veio ali do Klafpel e também dessa oportunidade, né, de falar com muita segurança, trazendo suas vozes e protagonismo, que eu acho que é muito importante, o protagonismo nas ações realizadas na sala de aula. Alguns professores levaram os vídeos e foi muito bom, né? As professoras sempre atentas, responsáveis, o público também muito participativo, né? Então, assim, dessa experiência, eu percebi que as professoras, os professores estavam muito comprometidos com sua prática pedagógica, com seus alunos. Então, as apresentações, elas traziam essas experiências pedagógicas desenvolvidas com os alunos de diversos segmentos. Foi uma coisa muito legal. Teve trabalho na EJA, que foi uma desconstrução mesmo das possibilidades de trabalhar o ensino de inglês para esses segmentos, né? Trabalhos que mostravam, assim, que desafiavam os alunos, aguçavam a curiosidade, estabelecendo novas relações com os alunos, indagando perguntas do tipo, o que podemos fazer juntos, como disse a Kelly, né? Junto com o aluno, não era um trabalho no professor, na relação, né, de poder ali, né? Então, os professores e as professoras levaram os alunos a atribuir novos sentidos para a prática, né, para a aprendizagem, levando a se dizer na língua. Então, todos os trabalhos compartilhados ali mostravam essa questão do aluno como protagonista. Eu gostei muito, várias propostas de multiletramentos, né? Como disse a professora Luciana, né, fazer o inglês acontecer na vida deles. Então, assim, essa frase ficou. Eu achei muito, muito bom ter essa oportunidade. Então, os trabalhos foram muito potentes, as discussões também, as interlocuções. Bom, eu acho que foi um evento que foi um presente para nós, né? Uma oportunidade para refletir junto, né? Estarmos juntos, né, universidade, escola, né, reflexões sobre o uso da língua. Então, eu acho que, concluindo, pensando no evento, eu acho que foi, assim, a coisa mais linda, ver os professores partilhando novas formas de ensinar, de atribuir relevância ao ensino de inglês, né? Bom, eu acho que teria várias outras coisas que eu poderia falar sobre esse dia, né, esse evento, mas o que mais me atrai, assim, me atraiu e me atrai no Concol, é ver a forma como cada professora e professor produz os acontecimentos para si e para o grupo, né? E foi muito bonito ver isso, né, sem idealização de um caminho certo, né, a forma como
a coordenação, né, a Maralice, todos os professores envolvidos sempre colocaram, né, Zila, assim, numa amorosidade que permite que o outro seja, né, na sua singularidade, no seu modo de acordo com a sua escola, com a sua situação, né, e a partir daí implementar o que for possível, né, se mover a partir desse lugar. É difícil falar. Bom, foi pura emoção, eu agradeço muito por isso, né, a todos vocês, a Maralice, a Tânia, o olhar, né, esse olhar que capturou a possibilidade, né, de estabelecer esse vínculo, porque ela podia simplesmente ter assistido e saído, né, e parabenizar também pelo engajamento, né, sempre incessante engajamento, né, com o PIBID, com a formação de professores mesmo, né, a todos vocês que estão aqui, né, a Maralice, a Valdeni, a Lena, a Tânia, que a gente já participou aí de algumas feitas, né, concurso, banca, é muito bom a gente trocar, né, e voltando, né, sobre a questão das alegrias que nos colocam em ação, essa alegria da segunda jornada de Letras em Lavras, foi muita emoção mesmo, e eu acho que, assim, eu guardo com alegria e muita gratidão esse momento vivenciado com o Concol e com a UFLA, né, com a Tânia e os seus orientandos, né, e dizer que eu acho que, né, foi uma possibilidade que abriu várias portas, né, várias possibilidades de outras relações, né, outras oportunidades de interlocução, e é isso, eu acho que vamos que vamos, seguimos juntos, firmes e cada vez mais fortes, né, iluminando as trajetórias umas das outras, né, uns dos outros, que é isso que nos constitui, né. Acho que é basicamente isso, gente. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Abração para cada um. Receber a Vanderlice aqui é sempre uma emoção, né? Vanderlice e Valdeni, quando estão aqui, dão outra cara também a essas presenças daqui, né? Mas, principalmente, agradecer aqui essa lembrança tão legal assim, né? Você trouxe todas as pessoas que estavam lá, né, de volta aqui pelos nomes. Aqui a gente só vai ter uma pequena representação através da Luciana, através da Bernadette, né? Alguns outros que foram convidados não puderam estar aqui, mas depois a gente vai também ouvir umas palavrinhas da Márcia, né, que estava lá, mas eu falei, olha, Márcia, como você foi atuante em tudo, tem hora que eu não posso te chamar, porque senão toda hora é a Márcia. Márcia e Bernadette são as mais presentes em todas as atividades da gente, junto com a Rose, que também hoje não pôde estar aqui, mas e a Rosalva, que está sempre aí, mas caladinha, nunca quer aparecer, mas é uma pessoa sempre muito presente também. E estou vendo aí vários nomes das pessoas que, né, estão de câmera fechada, mas a gente sabe que estão conosco aqui o tempo todo, né? Realmente, Tânia, é isso aí que a Vanderlice disse, né? Não chegou lá e só assistiu, você chegou lá e fez um laço conosco, né? E a partir daí, quantos desdobramentos você nos contou aqui, que às vezes a gente nem ficou sabendo, né? É isso que importa, que a gente vai tecendo, né? Vai tecendo uma rede muito bonita, né? Muito valiosa. Eu vou passar, então, a palavra agora à Luciana, porque há muito tempo a gente não via a Luciana, e ela foi uma pessoa assim, que acrescentou, que fez um trabalho tão bonito lá, mostrou uma animação, né, com tudo que ela estava fazendo. Luciana depois se afastou um pouco da gente, e com esse evento agora de lembrar os 10 anos do Concol, a gente trouxe ela de volta, está vendo que isso aí dá frutos muito bons, né? Você lá atrás resgatar as pessoas que
ficaram um pouco distanciadas, né? Vamos lá, Luciana, queria te ouvir com todo prazer, saber como é que está a trajetória atual sua, depois de tudo que passamos juntas, né? O que essa experiência deixou para você? Gente, boa tarde. Estou até emocionada. O dia que a Maria Alice me mandou a mensagem, eu falei, gente, não acredito, que delícia. E eu me emociono muito fácil. Até falei com a Maria Alice que, assim, eu não tinha mais nada, né, do que a gente apresentou, mas eu tenho tudo, porque é tudo que eu acredito, né, assim, o ensino de língua inglesa. Eu me formei em letras, gente, na época, pela Universidade Unicor, em Três Corações, porque eu moro em Carmópolis. Lembra que o ônibus parou aqui para me pegar, para a gente ir para a UFLA? E na época que eu fiz, eu era muito nova e não queria sair de Carmópolis, porque eu namorava, e aquela ideia, você quer estudar, e toda a ideia na minha época de aluno de ensino médio era fazer medicina. Então, na minha cabeça, eu queria fazer medicina, mas eu comecei a namorar muito nova. Aí, aquele medo de ir para Belo Horizonte, meu pai brigou muito, você não vai ficar sem estudar. E eu fui fazer letras, eu queria fazer matemática. Aí, é professor de matemática. E fui fazer letras, porque era o único curso que tinha vaga. Olha só, como que foi Deus. Era o único curso que tinha vaga. E eu falei, eu vou, faço, começo a fazer e peço para transferir para matemática. Foi um ano inteiro eu tentando transferir esse curso e nada, gente. Era Deus já trabalhando, né? E odiava inglês. Eu sempre tive um pavor enorme, porque na minha época, inglês, a gente começava a ter na antiga 7ª série, né? E a professora já chegou na sala assim, eu sei tudo, vocês não sabem nada. E a gente, então foi assim, foi uma apresentação que eu tive do inglês péssima, uma das piores possíveis, né, daquela que você tinha que decorar vocabulários e vocabulários para fazer uma prova, e eu não dava conta de fazer aquilo, então para mim era entediante aquele negócio, eu ainda fui cair em letras. Na minha primeira aula com o professor de inglês, não me esqueço, ele fez uma pergunta em inglês que eu não sabia nem, gente, sinceramente, não sabia nem como é que falava Hawaii. E o professor falando lá, faz uma pergunta e pega o meu nome na lista. E eu falei, a sala estava lotada, eu falei, não vai saber que sou eu, né? Pensei, não vou responder não. Aí uma colega falou assim, é melhor você falar que não sabe então. Aí eu levantei e falei, professor, filho da sala, não sei. Aí ele ainda fez uma piadinha comigo, uma risadinha, e falou assim, Bia, eu falei, ai meu Deus, o que ele está falando? Então, assim, aí foi mais uma segunda apresentação terrível da língua inglesa para mim. Então, aquilo ali que eu pensei o tempo inteiro, eu vou largar as letras, eu não gosto mesmo, não quero, mas fui até o final. E ainda tinha um agravante, porque eu fazia faculdade final de semana. Naquela época, era muito longe, né, Três Corações de Carmópolis, dá mais ou menos quase 200 quilômetros. E a gente tinha final de semana, toda sexta-feira fazia aula sexta à noite e sábado de manhã. Então, na minha cabeça, aquele curso para mim não valia. Né? E aí, aconteceu que uma amiga me chamou quando eu formei, uma amiga me chamou no ano que eu estava formando para ir dar aula em Contagem. Fui para Contagem, não achava aula, fiquei um mês procurando, falei, vou embora para o Carmópolis de novo. Faltando 2 dias que eu falei, vou embora na sexta-feira. Na quarta-feira eu consegui aula numa escola das Irmãs Salesianas, lá no Eldorado. Fui achando que era aula de português, gente. Cheguei lá, era de inglês. Deus, mas é a minha chance de ficar aqui. E aí eu queria ficar, porque meu pai já tinha pago minha faculdade, meu irmão entrando na faculdade, eu falei, eu não posso pedir meu pai para pagar a faculdade de novo, então eu vou fazer um pré-vestibular e vou fazer medicina. Vou ficar com essas aulas. Gente, eu ganhei uns livrinhos, assim, do CCAA, e ficava tentando estudar aquele sozinho, porque eu não tinha dinheiro para pagar o curso de inglês. Né? E foi, assim, uma luta. E Deus trabalhou tanto para que fosse isso na minha vida, que eu lembro que eu dava aula em 6 turmas de 6º ano. E a primeira turma, que era a turma 601, tinha uma aluna, hoje ela é médica, mora na Inglaterra, Ana Carolina. A hora que eu entrei na sala, ela falou assim, professora, muito linda, muito educada, deixa eu ler o texto.
A hora que ela veio, eu falei, gente, essa menina sabe inglês, porque tá muito bonito, né? Aí ela falou que fazia curso, já tinha muitos anos. Eu falei, é com ela que eu vou aprender a ler para eu dar aula nas outras turmas, olha só. E assim eu fui. Aí comecei a estudar sozinha, ouvindo música, e aí eu fui vendo que aquilo ali era o que eu gostava. Com 6 meses que eu estava dando aula, eu larguei o pré-vestibular, né? E comecei a investir no inglês, e comecei a estudar o inglês, e em 2005, uma amiga de uma escola que eu trabalhava, eu já estava trabalhando numa escola particular, ela me falou do Educonli. Eu falei assim, vai lá, que eu falei que eu queria fazer letras de novo, para fazer uma faculdade todos os dias, para não ser final de semana, porque aquilo, para mim, era terrível pensar, né, que eu estava dando aula, que eu tinha feito faculdade daquele jeito. Então, entrei no Educonli, fui para o Educonli, fiquei super feliz, e aí, a partir daí, na prática, virou outra, porque eu não, antes do Educonli, mesmo antes do Educonli, eu também não queria ser aquela professora que eu tive, que me traumatizou lá atrás. Eu queria ser diferente. Então, de certa forma, eu nunca fiz o que eles fizeram comigo. Mas aí eu entrei no Educonli, em 2005. 2005 ou 2004, agora eu estou, acho que 2005. E do Educonli eu criei coragem, e na UFMG mesmo eu fiz a pós-graduação em metodologia de ensino, né? Terminei a pós-graduação em 2007, tirei o peso das minhas costas de pensar que eu não era bem preparada pelo fato da faculdade final de semana, né? Então, essa pós em metodologia de ensino tirou aquele peso que eu tinha de me sentir inferiorizada em relação à faculdade que eu tinha feito, né? E aí, depois, em 2007, quando eu terminei, eu parei, né? Parei, continuei a dar aula demais, estava trabalhando demais, e acabou que eu voltei para o interior, né? Que é para Carmópolis, voltei para Carmópolis em 2010, né? E, só que aí eu recebi o convite do Concol, né? Em 2011, me parece, 2012, né? Recebi o convite do Concol e falei assim, gente, eu estou precisando, eu estava parada porque eu vim para cá como diretora de uma escola pública, uma escola municipal, né? Então, a prefeita era muito amiga do meu pai, gostava muito de mim e me pediu que eu ajudasse ela, então eu vim para Carmópolis e fiquei afastada de sala de aula por uns 3 anos. Quando eu voltei para a sala de aula, eu já tinha o meu primeiro filho e foi aí que eu recebi o convite para o Concol e eu deixava o meu filho aqui, ele estava com 1 aninho, né, o Rodrigo, e eu ia toda sexta-feira, fazia tudo para eu sair correndo, né, e ia toda sexta, eu dava aula, tinha dia que nem dava tempo de almoçar, eu trabalhava numa cidade vizinha aqui também, e ia para o Concol, e que, assim, eu falo que foi toda a diferença, gente, participar do Educonli, participar do Concol especialmente, né, porque é transformador, né? Quando nós fomos para a UFLA, eu lembro que nós falamos muito, é o que eu sempre falo, é o que eu sempre uso, a motivação, sabe? Eu acho assim, eu acredito muito na motivação do nosso aluno, no aluno do ensino de língua inglesa, eu acredito muito em dar autonomia, em trabalhar diferenciado, sabe? Não ser aquela coisa mecânica que, infelizmente, a gente vê que muito professor vai nisso, não se prepara, não corre atrás. E eu acho que o Concol, eu acho que todo professor deveria participar do Concol, porque dá um gás, mas dá um gás, dá uma energia. E eu falo que tudo que eu tenho eu devo a isso. Em 2013, mesmo, eu abri uma escola de inglês, né? Não sei se você lembra, Maravilha, se eu te falar, né? Abri uma escola de inglês em 2013, e em 2013 também eu participei eu fiz aquele TOEFL para tentar aquela prova da Fulbright, eu passei também, ganhei uma bolsa também da Fulbright, mas não fui. Na última hora eu desisti, porque eu estava com um filho pequeno, e a minha escola estava assim, no primeiro ano, então eu fiquei, né, ao mesmo tempo que eu fiquei super feliz de ter passado, acho que eram 2 bolsas em Minas, e eu fui uma, né, então assim, fiquei super feliz, mas ao mesmo tempo triste que não era o momento para eu ir, né, então assim, e
tudo isso, a gente trouxe as IPAs, eu trouxe as IPAs aqui, eu trabalhava numa escola particular e numa escola pública, eu trabalhava com a EJA e com ensino médio na rede pública, então elas vieram, foi um sucesso da cidade, gente. Essas IPAs, a Kimberly e a Cíntia, elas ficaram aqui, dormiram aqui em Carmópolis, né? E ficaram, elas andavam na rua, parecia assim, um ET, porque o povo ficava tudo louco, né? E é uma trajetória tão legal, gente, assim, que eu devo tanto ao Concol, ao UFMG, porque, assim, quando se fala, eu já ouvi falar muitas vezes isso aqui, e eu falo que eu dou graças a isso. Outro dia, uma amiga relatou assim, Sandra, eu ouvi outro dia assim, você está fazendo inglês onde? Ah, não, inglês é como sendo aquelas vezes, não tem outra melhor, não. Aí eu falo assim, gente, quando que eu ouvi uma coisa dessas, né? Isso tudo veio de quem? Veio do Concol, veio da UFMG, veio dos estudos, que para mim era algo que, assim, o UFMG não é para mim. A gente pensava assim, né, antes de tudo. E, assim, eu acho que o Concol desperta na gente essa vontade de fazer a diferença. Né? Eu estava afastada, por exemplo, das aulas no estado, eu retomei agora em junho, final de junho. Aí a gente vê, porque é algo que fica na gente. Então, você desenvolver essa motivação, essa autonomia no aluno é diferenciado. E a gente percebe agora que a gente entra em sala de aula. Eu retomei, comecei a dar aula de novo e eu vi. Aí uma aluna falou assim comigo, mesmo online, né? A hora que os meninos todos saíram, ela ficou para o final e falou assim, Luciana, posso falar uma coisa? Eu posso? Ela, não, mas as suas aulas são tão diferentes. Eu falei assim, você está achando difícil? Não, está me dando vontade de aprender. Está me dando vontade de estudar. Eu estou vendo que não é difícil o inglês. Então, assim, isso deixa a gente, né, extremamente feliz. E é algo tão simples, que é simplesmente você sair daquele pedestal de ser o professor, de saber tudo, e compartilhar. Né, e criar no aluno essa condição, né, de que ele pode aprender, que é possível, né, que não é algo que não é para ele. Né? Então, assim, eu falo assim, que eu devo muito ao Concol, ao Edipoli, né, porque essa participação que eu tive, eu acho que todo professor deveria ter. Né? E eu brinco. Eu tenho uma professora lá na escola de inglês, que ela fez letras, começou a fazer inglês com a gente, lá eu vou fazer letras, eu quero ser professora. Nossa, que legal, faz mesmo. Aí ela falou assim comigo, foi fazer o primeiro estágio na escola municipal, chegou lá no inglês e falou, nossa, eu desisti, vou abandonar a faculdade. Eu falei, por quê? Não, fui fazer um estágio, os professores todos, deve ser boa, você é nova, sai disso. Eu falei, não sai não. Eu trabalhava numa farmácia. Eu falei, sai da farmácia e vem trabalhar comigo. Porque ela já estava com um nível de inglês bom e dava para ela pegar criança. Mas eu não vou. Eu falei, você dá conta sim. E ela está lá comigo, terminou o curso de letras, fez pós-graduação na Federal em Metodologia de Ensino, está terminando o mestrado dela agora. Sabe? Ela fala, eu brinco com ela, mascotinho, sabe? Chama ela porque ela gosta, ela também tem essa vontade de mostrar, sabe? De mostrar que é diferente, que o inglês é diferente. Isso tudo, gente, assim, não foi, não era nem um pretexto, mas eu resolvi voltar, né? E ela vim para Carmópolis, abri essa escola, o pessoal ficou assim, abre outra escola. Acabei de abrir uma escola de ensino regular, hoje eu tenho uma escola de ensino regular também, da educação infantil, universitária, até o ensino médio, né? A gente está com, esse é o 6º ano, né, que a gente está funcionando, a gente tem uma escola nova e que a gente tem muito aluno por ser uma cidade pequena. Acabei de construir a sede da escola, né? A gente está com uma escola nova, novíssima mesmo, estamos de casa nova, e tudo isso, gente, eu tenho certeza que não seria possível se eu não tivesse tido tanto aprendizado que eu tive, se eu não pudesse ter feito diferença enquanto professora. Né? É o que eu acho que falta muito, infelizmente, eu vejo isso, a pessoa ser professor porque quer ser professor. Porque quem quer ser professor não quer simplesmente que seja, né, que só aquele bico faz a diferença. Então é isso, gente, acho que eu falei um pouquinho muito, né?
Olha, eu vou tentar voltar a participar do Concom. Vai ser uma honra para nós, Luciana, né? Porque contar com você aí como uma diretora, proprietária de uma escola, né? E que está também fazendo a sua diferença na sua cidade aí pelo ensino, pela aprendizagem, pela educação dos alunos da cidade de Carmópolis, é muito bom. E é muito bom saber que a gente pode fazer lá com a Tânia e com você uma jornada pedagógica de língua inglesa. Nós estamos querendo levar essa turma aqui, pegar outro ônibus, mandar brasa. Eu lembro que aqui você falou, aí você chegou e falou assim, Luciana, que cidade longe é essa? Mas agora a gente não acha nada longe. Depois que a gente levou as jornadas pedagógicas, são as oficinas que a gente leva no ônibus, né? Aí monta, faz o dia inteiro de oficina e volta, todo mundo renovado. A gente já fez em Divinópolis, nós já fizemos em São João del Rei, já fizemos em Nova Lima e estamos querendo expandir. Isso mesmo. Podemos fazer lá com vocês. Com certeza, eu quero voltar a fazer parte, sim. Se Deus quiser, agora eu já tenho 2 filhos, né? Agora. Uau! Eu tinha só o Rodrigo na época da UFLA, nós somos na UFLA, agora eu tenho o Francisco também, mas agora ele está maiorzinho, né? Ele já está com 6 anos. Então, eu lembro da Gisele me enchendo o saco no ônibus. O seu amigo da Lega, na época eu tinha começado a namorar o meu marido, e ela ficava brincando comigo e publicou um negócio no Facebook, falando, Luí da Lega, eu te mato, Gisele. A Gisele também tem o Francisco agora, né? Tem o Francisco, é isso aí. Muitos frutos, viu? De todas as áreas, de todos os lados, né? Principalmente na vida pessoal de todo mundo, e muita coisa boa. Eu vou trazer agora, então, a Bernadette para falar umas palavrinhas, né? Porque a Bernadette é a nossa eterna mascote. Também foi, junto com a Luciana, aí, você está contando de 2011, Luciana, foi quando nós começamos, né? Então, você foi da primeira turma, assim como Bernadette, Márcia e outros que estão aqui, Rosalva, enfim. Vamos ouvir um pouquinho a Bernadette, cadê ela? Sumiu aqui ali. Ah lá, ela. Achou? Achei, porque essas janelinhas são tão pequenininhas. Muito obrigada, Luciana. Okay, vamos lá, Bernadette. Boa tarde a todas. Então, vamos lá. A minha participação no Congresso Latino-Americano em Brasília, de 27 de fevereiro a 1º de março de 2013, e após na UFLA, em 6 de julho de 2013, o mesmo ano, envolvendo a formação de professores de línguas, me trouxe um orgulho e muita alegria de ser professora de língua inglesa, alicerçada na riqueza do nosso EduConly e do nosso Concol. Muitos de vocês já sabem do tema da minha apresentação em Brasília e na UFLA, a qual foi Emoções de uma professora de língua inglesa. Nessa minha voz, eu encontro identificação em Nias, 1996, que diz, abre aspas, os professores investem em seus eus, em seus trabalhos, e então eles mesclam o seu senso de identidade profissional e pessoal. Eles investem em valores que eles acreditam que o seu ensino representa. Fecha aspas. Este privilégio de apresentação no Congresso e também na UFLA me trouxe a oportunidade de compartilhar com todos os participantes a minha trajetória de cada dia,
como também a troca enriquecedora dos meus amados alunos e eu e os meus amados alunos. Como diz a psicopedagoga Ana Paula Jorge Jardim, além da matéria lecionada, faz-se também essencial ensinarmos aos nossos alunos a resolver os seus conflitos, escutando opiniões divergentes e compreendendo a visão do outro. Estamos, então, trabalhando o desenvolvimento dessa competência e criando cidadãos e profissionais melhores para o mundo. Fecha aspas. Eu tenho certeza de que, nos meus 30 anos de magistério, e não de 25, nessa linda trajetória profissional, eu tive consciência dessa junção citada pela psicopedagoga, professor, educador. Como vocês também já conhecem, guardo o lindo e significativo prêmio recebido da Escola Estadual Professor Caetano Azeredo e dos meus alunos, que é uma placa gravada com dizeres preciosos que iluminam e eternizam no meu coração. É isso, queridas. Ai, ai. E eu espero muito, muito que quando começarem as atividades presenciais, que a gente tenha a oportunidade de voltar em Lavras. Tomara, tomara. Que ótimo. Maralice, não tem necessidade de eu mostrar a placa, porque vocês já conhecem, né, Maralice? Já conhecemos, é uma placa linda, né? É verdade. Uma homenagem inesquecível, que fica para sempre, né? Isso mesmo, Maralice, exatamente. Olha, eu vou abrir a palavra, eu vou chamar em primeiro lugar a Márcia, mas aberta a palavra a quem gostaria de perguntar alguma coisa, de acrescentar, de trazer algum testemunho, que às vezes aqui não tivemos a oportunidade de falar, alguém que esteve lá também, que queira falar, esteja aí, é que a gente vai fazendo a seleção de um ou outro para não ocupar tempo demais, para dar mais tempo de palavra. Podemos retornar também às nossas convidadas, mas vamos abrir, então, para o público, e eu vou chamar a Márcia, que já se manifestou no chat aqui várias vezes, entusiasmadíssima lá com o que apresentamos todos juntos, né, em Lavras. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Hoje eu não estou em Belo Horizonte, eu estou aqui no interior, mas eu não podia deixar de falar. É uma emoção muito grande, né? Ouvir a Tânia, Vanderlice, Valdeni, né? Bernadette, Luciana, cada um dos concólogos que deixam um pedacinho de si, né? Nesse grupo tão maravilhoso que é o Concol. E assim, ter ido em Brasília, né? Na UFLA, para mim representaram muitas transformações na minha trajetória, na minha vida. E quando a Vanderlice menciona que eu fiquei muito emocionada quando eu vi meus alunos falando, é porque eles tinham muito receio de falar em inglês. Então, eu tive que desenvolver uma forma, né, encontrar um meio deles se expressarem, até que eles vissem que eles estavam falando inglês, mas que eles não tinham consciência, né, que é usando um fantoche. E isso que eu apresentei em Brasília e que depois eles ficaram muito felizes, porque tem a questão também do brilho no olhar, né? O brilho no olhar daquele aluno que quer sentir a alegria de pronunciar algumas palavras, de saber que ele é capaz de se expressar em inglês, e não tem um preço tão lindo quanto esse para um professor, né? No professor de inglês, ver esse aluno se manifestar em inglês e se expressar. Por isso que eu fico muito feliz, né? E o Concol é isso, o Concol nos dá a vida,
o Concol é uma família que nos alimentam, né? E que nos desampara, que não nos desampara, né? Nós podemos estar longe, que nós continuamos a fazer parte dessa linda família. Eu só tenho a agradecer, né, do fundo do meu coração e dizer que todos, né, estamos aqui para poder fazer a diferença na vida dos nossos alunos. E não tem jeito não, Mara, eu estou em tudo. Eu estou em tudo, não tem como, né? A minha essência está aí no Concol, né? Junto com todos esses professores que se dedicam à educação. Muito obrigada, viu, por tudo, e um abraço muito forte para todos. Ai, Márcia, que emoção, coisa boa. Gente, a palavra está aberta. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Ô, Mara, eu gostaria, querida. Eu posso? Sim, e depois eu acho que a Valdeni também quer falar. Então, quando a gente lembra dos alunos, eu fiquei no Caetano Azeredo e pedi muito à coordenadora que me deixasse com o 2º grau, então eu pedi a ela para começar com eles no 1º ano e acompanhá-los até o 3º, para poder conhecê-los bem. E no caso do ensino da língua inglesa, que aí entra todo o mérito do Educonli e do Concol, a gente tinha literatura. Então, eles representaram a peça Romeu e Julieta, de Shakespeare, no auditório, e eles mesmo providenciaram o vestuário, que foi um sucesso e o orgulho deles. Isso me marcou muito. Outra coisa que me marcou muito é que, em junho, a escola fazia barraquinha. Então, na nossa barraquinha, na nossa turma do 2º grau, eu falei para eles, olha, vai ser tudo em inglês, vocês vão vender em inglês e falar inglês, nós vamos treinar isso daí de acordo com o que vocês trouxerem, nós vamos vender em inglês e vai ser um sucesso. E eles concordaram e nós treinamos aquilo que eles iam trazer, o que você quer, custa tanto, o troco é esse, tudo em inglês. Você gostou, você não gostou? E aí um aluno falou, professor, eu tive uma ideia. A porquinha do vovô teve 3 leitõezinhos. Eu posso trazer os 3 leitõezinhos para ver se eu vendo? Aí eu falei, você aguarda que eu vou pedir à diretora. Se ela concordar, para mim está feito. A diretora era Simone. Aí ela falou, Bernadette, se deixa então, né, você entusiasmada com eles, pode trazer os 3 leitõezinhos. Então, chegaram os leitõezinhos, sabe, numa caixinha de madeira. E aí, antes deles irem para a nossa barraquinha do 2º grau, eles fugiram pelo pátio. E aí foi aquela correria para pegar os leitõezinhos. E aí eles ficaram. E vocês não sabem a alegria dele, que um pai me procurou querendo comprar os leitõezinhos. E eu já tinha treinado com ele as funções em inglês. Aí eu falei, você fala inglês e eu vou do lado traduzindo, porque se o papai pode não saber, né? O papai que quis comprar os leitõezinhos. E foi um show, o orgulho deles, realmente, nessa barraquinha, tudo sem inglês, e ele comprou os 3 leitõezinhos e levou, e eu não me esqueço jamais, foi lindo, lindo, lindo. Ai, meu Deus, passagens marcantes, né, Maralice? Essa daí você já contou ela, mas cada vez você conta, como se primeira vez, é bom demais. A história dos leitõezinhos, tão inusitado, né? Demais. Agora eu vou ficar lembrando a palavra da Tânia, serendipity. Tudo são bons encontros, boas oportunidades, né? Vamos lá, a nossa Valdeni querida. Já arrumou? Soltei o cabelo, passei batom. Tô boba. Aí, Tânia. Very beautiful. Thank you very much. Thank you. Então, gente, eu só queria aproveitar esse momento, eu acho que aproveitar o ensejo, né? É exatamente oportuno fazer isso. Em 2018, eu estava com o meu aluno Gabriel,
Silva, um aluno que foi, a partir do Unisale, né, vindo de uma comunidade rural, de uma área para lá de Igarapé, a comunidade dele é chamada Farofa, o Unisale vai até esse pessoal, vai até essa comunidade, essa professora, e lá descobre um menino apaixonado pela língua inglesa. Então, a partir daí, eu pensei assim, não, a gente precisa trazer esse menino que gosta da língua inglesa para a universidade. E aí, na época, havia um edital aberto para iniciação científica júnior, eu respondi rapidamente a esse edital, consegui a bolsa de iniciação científica júnior e tive a oportunidade de oferecer essa bolsa ao aluno Gabriel. Ele teve uma trajetória muito bonita. Aí acontece que em 2018 ele teve o trabalho, né, um resumo selecionado para um evento onde? Na UFLA. E aí aquela coisa, né? Eu não iria só o Gabriel, o que eu faço com o Gabriel? Pensei, então, na nossa queridíssima Tânia e pedi a ela ajuda. E ela acolheu esse menino, ela acolheu esse aluno de uma forma tão singular, né? Como é a Tânia? De um modo tão afetuoso, de um modo tão carinhoso, tão solícito, buscou o aluno, não é, Tânia? Buscou o Gabriel na rodoviária, o Gabriel participou da aula, o Gabriel ficou na casa dela e ela deu toda a assistência primeira vez que ele saía sozinho para outra cidade. Isso tudo, Tânia, foi muito importante para a vida, para a carreira. O Gabriel quer fazer letras. Na verdade, ele está fazendo uma instituição particular, mas ele quer e precisa ir para uma instituição pública. Em breve, espero que isso aconteça. Isso para ele sempre, quando a gente tem oportunidade, quando eu tenho oportunidade de falar com a família dele, porque eles sempre, qualquer coisa, eles querem conversar comigo, saber da minha opinião, etc. E esse evento foi muitíssimo importante para a vida do Gabriel. Então, só quero aqui fazer um agradecimento público. Você já sabe o quão grata eu sou por esse seu gesto, é tão bonito. E muitíssimo obrigada por essa abertura, por esse coração generoso. E até hoje, ele fala de um modo muito entusiasmado dessa experiência. Só queria tornar isso público. Obrigada. Obrigada, Mara. Se Tânia quiser falar algumas palavras, está aberto, viu, gente? Mais alguém quiser falar? Não, eu acho que ia dar um livro muito legal, sabe? Histórias que o Concol traz, histórias que o Concol desenvolve, né? Cada historinha que não necessariamente precisa ser uma história acadêmica, mas a academia e vida são coisas muito que se misturam, né? Que estão uma completando a outra. Nossa, que livro lindo que daria! Né? A gente fica pensando assim, né? Nossa, a história do porquinho, a história do Gabriel. Gabriel, ela me falou, não, vai chegar o menino aí. Mas ela não me falou que era um menino tão grande. Aí sai assim, um cara imenso do ônibus. Como é que eu vou reconhecer? Verdade. É isso, é o programa Interfaces, na verdade, né, Tânia, que congrega 3 projetos, né, sendo o Unisale, esse projeto da Valdeni, que está cada vez mais gigante, né, já está atingindo outros países, né, com o trabalho do Unisale, mas que Valdeni começou com a gente, no Educole, no Concol, e as histórias e as ações se entrelaçam, graças a Deus, né? Nós temos trocas aqui nos 3 projetos, que é uma beleza, tudo junto, né? E aí essa que é a nossa alegria, porque nós estamos comemorando mesmo os 10 anos do programa, porque foi quando o programa foi criado para abranger os 3 projetos, né? Era só o Educole, que naquela época estava fazendo 10 anos, né? E agora o Educole, já em 2022, faz 20 anos, e nós fazendo 10. Quer dizer, os adolescentes e o adulto lá do Educole, que já é um adulto, já não é mais um adolescente. Então, é muito importante para nós essa retomada histórica. O tempo todo eu falo isso, porque ela nos faz lembrar de
de tanta coisa que a gente já fez e nem tem mais consciência, né? Quando faz a gente retornar a cada evento que nós vamos fazer aqui, que eu tenho que retornar lá, as pessoas que eu vou convidar, quem são, como foi que a gente foi lá, o que a gente foi fazer lá, o que tínhamos na época para apresentar, a gente vai descobrindo, né? Quanto a gente caminhou, quanto a gente fez, o quanto a gente construiu, uma trajetória muito cheia de aprendizagens, cheia de situações engraçadas também, de histórias, né? E a gente pode, então, se alegrar tanto. E eu estou vendo aqui nos chats, né, muitos comentários de que a gente vai tendo aqui dos vários, né, concolers que não querem mais nunca mais sair também, o modo de dizer, né, da Cimélia, que falou alguma coisa nesse sentido, né, estou lá agarrada, mas e outras coisas aqui, o elogio ao Unisale, né, que nos presentei com tanta produção acadêmica e também ações mesmo, né, da praxis do Unisale e do Concol, que vai construindo teorias também, né? Mais alguém gostaria, antes da gente encerrar? Leina, por favor. Nossa coordenadora precisa falar. Ô, Mara, obrigada, querida. Não, eu queria só, assim, na verdade, frisar uma coincidência de falas, né? Assim, a Luciana falou dessa história de a UFMG não é para mim, né? Que a gente vem com algumas ideias dessas na cabeça, e aí eu já pensei muito isso no passado, né? Assim, acho que todo mundo aqui já sabe, eu sou lá de Macapá, vim lá da Amazônia, né? Então, quando a gente se desloca em distâncias tão grandes, né? Aí a Tânia pensando que Lavras era lá no interior da onde que era, lá do sul, né? Alguma coisa assim. A gente sempre vem, e o Gabriel, né? Que vindo de uma comunidade, vem para dentro da universidade, com as portas abertas pela Val, né? Eu fico pensando assim, o quanto que a gente constrói, quanto que essa coletividade é importante, né? O quanto que a gente, com a nossa crença no valor, na indispensabilidade da educação, né? O quanto que a gente se une em torno disso e acaba promovendo ações que ajudam não só a gente, mas os outros também, como é o caso do Gabriel, né, que vem de fora, entre aspas, de um projeto de formação continuada, né, mas ao qual este projeto, na verdade, se dedica, né, porque se dedica aos nossos alunos, né, então, assim, as nossas formações que depois vão desembocar, na verdade, nas aulas que a gente dá, na nossa prática docente, nos nossos entendimentos sobre o que seja língua, ensinar língua, e etc. e tal, né? Então, eu fico pensando o quanto que uma ação desse tipo, ou que ações desse tipo que estão aqui sob hoje, né, a umbrella do Interfaces, né, assim, dentro dos projetos que a gente tem, o quanto que essas ações nos fortalecem, né, e nos mostram, nos comprovam que a gente pode sim, que a UFMG é para a gente, que a USP é para a gente, é para o Gabriel, né? Assim, que Lavras é para a gente, né? Assim, que a UFOP é para a gente, enfim, que as universidades, né? Que os lugares que a gente quer ocupar são para a gente. Né? Então, assim, eu fico feliz de ouvir essas coisas, sempre tentando retomar, porque eu tenho, assim, eu fico imaginando, né, que há muitos de nós ainda nesse grupo, talvez, que ainda tenhamos aí os nossos medos, os nossos receios, as nossas dificuldades. Nossa, eu apresentar no evento acadêmico? Nossa, eu falar aqui nesse grupo? Nossa, eu... Não tem... Né? Assim, então, como que a gente vai desconstruindo isso, entendendo que, na verdade, nós somos todos aprendizes, estamos aprendendo uns com os outros, né? Umas com as outras, né? E quanto que isso é importante para nós, quanto que isso nos fortalece,
né, como professoras, como cidadãs, como mulheres e homens, né, nesse Brasil nosso, dedicados à educação, né, dedicados aos nossos alunos e ao nosso trabalho. Então, assim, eu queria só frisar essas coincidências de fala assim, que me chamam a atenção, sabe? Essa coisa de como que a gente abre portas, né, para os outros e para a gente. Então, assim, fico muito feliz, Luciana, que você tenha dito essa história, né? Assim, a gente pensa muito isso aqui não é para a gente, né? E, de repente, a gente vai descobrindo que é sim, é para a gente sim, né? A gente vai lá, a gente briga, a gente luta, a gente constrói, né? E a gente acha o nosso espaço. E vamos que vamos, né? É isso. Obrigada, Mara, obrigada pelo espaço. Ô, Leina, mas complementando isso que você disse, né? A gente sempre incentiva, isso a gente fala muitas vezes aí com os concollers, gente, traga seus alunos ao UFMG, eles precisam entrar aqui dentro e sentir que aqui pode ser um espaço para eles. Muitos não conhecem, nunca entraram lá, nunca vieram lá, moram em Belo Horizonte, não, às vezes não conhecem o centro da cidade, só conhecem lá a comunidade deles. E quando vem aqui, gente, faz tanta diferença. A gente sabe quantos alunos dos concollers e dos educonlers aqui que já são alunos da universidade, estão formando, se já não formaram, né? A gente sabe disso porque nós temos vários deles aqui. Uma ex-monitora nossa, bolsista, que também veio conhecer o UFMG com a Rosilene. Hoje já está se formando. Vai apresentar um trabalho no COLE agora com a gente, já fez iniciação científica, que é a Leide, todo mundo conhece a Leide. Então, olha, fora isso, vários outros alunos que não necessariamente vieram para letras, mas já estão na UFMG. Nós podemos fazer até um levantamento, acho que seria uma ótima fazer um levantamento de quem são esses alunos. Porque entrar duas ideias boas, hein? faz diferença. Hã? Já são duas ideias boas. A tua agora de fazer esse levantamento e a da Tânia da gente colocar essas historinhas todas num livro aí, viu? Já são duas ideias bacanésimas aqui para a gente explorar. Essa já é uma ideia que o Jackson vem trazendo, eu é que sou devagar com essa coisa, a gente tem que incentivar mesmo. Mas alguém gostaria de falar? Estou vendo que a Vani abriu a câmera ali, às vezes ela tem alguma coisa a dizer antes que a gente encerre. Ô, Mara, eu estou aqui maravilhada com essa sensação de comunidade de aprendizagem, né, que vocês conseguiram criar. E estou só fazendo amém para cada testemunho que eu ouvi aqui. Eu fiquei muito emocionada com a Luciana, achei o depoimento dela ótimo, porque ela conseguiu em pouco tempo fazer um timeline dela nenenzinha no inglês e depois uma mulher forte, crescida. E é isso mesmo, eu acho que você sabe que minha trajetória foi o contrário, né? A vida inteira eu trabalhei com profissionais no pré-serviço, ensinando alunos a dar aula, e depois no final da minha carreira eu estou junto praticamente com meus colegas. Eu estou na escola pública dividindo espaço com gente que já foi meu aluno. Então é muito interessante essa volta que a gente faz e vocês estão de parabéns, todas vocês. Eu gostaria que meus ex-alunos da PUC, que já se formaram e que estão agora começando, que viessem assistir esses depoimentos, porque eles estão precisando dessa adrenalina, eles precisam de ver onde que eles podem chegar, que eles ainda estão muito inseguros. E eu tenho feito um esforço grande. Vamos ver se eu consigo arregimentar o pessoal. Por favor. Vocês estão de parabéns, todas. Cada uma, à sua maneira, está conseguindo semear muita coisa, muita coisa boa. A Rosalva quer falar aí, que foi sua aluna, viu, Vani, lá na Newton Paiva. Fala aí, Rosalva, porque você é uma das que começou o Concol e começou a Educole também. Pois é, a gente fica até assustado, porque às vezes a gente nem reconhece os alunos da gente, né? A Vani, você me deu aula na Newton Paiva. Pois é, olha para você ver, né? Tradutora e intérprete.
Ah, que É um maravilha. prazer estar te revendo, viu? Que bom, que bom. Um abraço, tchau. Por falar em causos, aconteceu isso comigo. Eu na rodoviária, isso há muito tempo, porque a gente não está fazendo mais nenhum tipo de... Eu encontrei com um rapaz que olhou para mim e falou meu nome, e eu já falei assim, de que turma que você era na Newton? Na verdade, ele era amigo do meu irmão, porque todo mundo que a gente encontra é aluno, né? A gente só enxerga aluno. Ai, ai. Mania de professor. Funcionamento de professor. Gente, mais alguma palavrinha, Luciana? Eu acho muito interessante essa questão dos alunos irem à universidade, porque quando a gente fala assim, os alunos perguntam, onde você estudou? Você fala assim, nossa, eu falei, eu estudei no FMG. Na realidade, eu fiz do Cole, minha pós-graduação e o Concol, né? Mas assim, no FMG... Então, assim, para a gente aqui do interior, ainda é muito, assim, está distante demais, sabe? É muito distante ainda. Então, assim, e eu moro numa cidade que, apesar de ser uma cidade pequena, né, é conhecida como a capital do tomate, então o pessoal ganha muito dinheiro sem estudar, sabe? Então, assim, é uma luta constante a gente falar na importância da educação, né? Teve um colega meu outro dia que ele está super rico, ele não estudou, e eu falando com ele da importância de investir, pelo menos no inglês para os filhos dele e tal. Ele falou, Luciano, você estudou, e ó, estou muito melhor do que eu sei. Eu beijei comigo. Eu falei assim, mas em conhecimento você não está, não. Falei, ele ficou meio pensativo. Então, o que acontece? Quando a gente comenta, quando a gente fala, porque a gente tem muito aluno que é aluno bom. Eu tive uma aluna em 2019, pensa numa menina no primeiro ano do ensino médio, que tinha uma desenvoltura com a língua inglesa maravilhosa, e que largou o primeiro ano do ensino médio para casar. Porque a mãe dela falou assim, que ou você casa ou você estuda. Talvez uma menina dessa, se tivesse feito uma visita a uma universidade, iria pensar 2 vezes em não estudar. Né? Porque eu acho que sonho todo mundo tem. Todo mundo tem um sonho de estudar. Não tem esse adolescente que não tem. É muito difícil. Né? Lá no fundo, lá dentro, tem esse sonho. E esse sonho ele tem que ser trabalhado. Você tem que, sei lá, tentar motivar de alguma forma para que essa motivação intrínseca ocorra, né? Então, assim, é muito importante, isso é muito válido, né? A gente, né, quando voltar presencial, fizer esse tipo de projeto, sabe? Porque é outra visão que o aluno vai ter, né? É muito importante, realmente. Gente, posso só complementar, falar um relato também? Através dessas oportunidades que a gente teve no Concol, né, das visitas, eu tenho alguns alunos do ensino médio, ex-alunos, né, quando eu estava trabalhando no IFMG, aqui de Ouro Preto, que conheceram a UFMG e hoje são alunos da UFMG. Tem um, inclusive, que é tão brilhante, o Renan, que a gente foi ministrar a oficina do Concol, não sei se você lembra, Mara, a Bernadette, a Márcia, as meninas vão lembrar. Eu trabalhando com projeto de cinema, e hoje ele já foi contratado antes de se formar para trabalhar nos Estados Unidos numa multinacional. Brilhantíssimo, assim. Então, assim, já que está todo mundo assim, né, contando um pouquinho, e a Alexia, que é brilhantíssima, que está fazendo relações internacionais, algum curso, mas que vai fazer letras, porque ela dá aula de inglês. Que legal, e foram meus bolsistas de iniciação júnior no IF, e participaram do Concol também, assim, por vias, através de oficinas, e eles se encantaram pelas letras, né, pela faculdade de letras. Então tem 2 fazendo letras, e o Renan, que é esse rapaz que faz engenharia elétrica, mas que trabalha com desenvolvimento de software, um projeto super bacana de robótica. É muito bacana ver isso, né? Que são pessoas que nunca saíram de Ouro Preto, nunca tinham saído e que nem pensavam em estudar na UFMG, assim, claro que eles tinham UFOP e tudo, mas que não conheciam, né? Então, eu acho que é isso, são as histórias que se entrecruzam, né? As oportunidades, como a Luciana está falando, né? De proporcionar oportunidades diversas para que o sujeito, o aluno, possa escolher, né? O jovem, né? É muito bonito isso.
Então, outro desdobramento do Concol, né? Vanderlice, eu posso te perguntar, querida? Claro, Aqui, claro. eu fiz parte do seu caminho, foi de mestrado ou foi de doutorado? Foi de doutorado, com muito orgulho que você pois me concedeu as entrevistas. Você e tantas outras aqui. A gente caminhou junto, né, Vanderlice? Caminhamos juntas, mas no mestrado, nós nos conhecemos no mestrado, porque eu fiz o mestrado no Educonle, e o doutorado Educonle Concol, né? No nascimento aí do Concol, né? No Interfaces, entendi. Literalmente. E aí, no seu na interface e no interface. E no seu caminho do doutorado, que coisa linda, eu lá junto de você, ó. Brilhante. Coladinho, né, Bernadette? Estamos juntos, né? Muito orgulho, gente. Muito obrigada pelas oportunidades, né? Já, assim, muita emoção, muito... o encontro, né, com a Maralice, né, de ter dessa escuta, né, sensível. Não fosse a escuta dela, não adiantaria eu chegar com resultado de pesquisa, de levantamento, que ela fala, não, sinto muito, no momento não é isso que eu quero fazer, mas eu gosto de sempre repetir isso, o olhar atento, né, que a Mara teve, sensível, de pensar assim, peraí, deixa eu olhar melhor para esses dados aqui, para essas pessoas, né, para além do dado. Né, que o levantamento sozinho serviria para uma base de dados de uma pesquisa, não fosse o olhar dela, então, dela e da Erzila, né? Agradeço muito por isso, viu, Mara? Mais uma vez, não canso de agradecer. Sou eu, Vanderlice, que se não fosse você se interessar por descobrir onde é que estavam os ex-educonlers, a gente não teria fundado o Concol, né? Na sua pesquisa. Bom, gente, estamos chegando ao final. Eu queria agradecer mais uma vez a Tânia, e que nos mostrou aquele campus tão gostoso lá da UFLA, né? Esses campos da UFLA de Viçosa, esses campos são uma delícia, gente. Nós queremos voltar, viu, Tânia? Quem sabe a gente faz uma jornada pedagógica aí. Tomara mesmo. A oferta gera demanda. Vamos lá, vamos. A gente faz a oferta que gere uma demanda. Me leva que eu vou, hein? Vamos fazer sim. Esperar a pandemia acabar para a gente... Vamos esperar. Coisa que a gente gosta, né? Vocês já estão fazendo coisa que a gente gosta? A gente já começou a fazer, pelo menos a gente está podendo fazer virtualmente um pouco disso, né? Estamos com saudade de abraçar, beijar e apertar, a gente está, né? E de estar lá nos locais, né, vendo, viajando, aprendendo, vendo coisas novas, é o que a gente não quer deixar de fazer e quer voltar a fazer o quanto antes, né? Muitíssimo obrigada a todos. Gente, muito obrigada mesmo por estar aqui. Que tarde maravilhosa, que aula que a gente teve aqui, né? Eu escrevi agora há pouco, né? Que aula é uma coisa que faz a cabeça da gente ficar assim, funcionando, raciocinando, puxando memória, fazendo relações, tendo ideias, ampliando tudo, né? Esse turbilhão que está aqui na minha cabeça, que deve estar na cabeça de vocês. Isso é aula, isso é vida, isso é transformação. Muito obrigada por continuamente estar me ajudando tanto. Amo vocês. A Tânia é nossa musa também, né, gente? É bom demais. Muitíssimo obrigada a todos os presentes aqui. Obrigada, Vanderlice, de novo, para nos lembrar aí da fundação do Concol com sua tese e com tudo que você sempre traz de relatos de após isso tudo, né? Bernadette, muito obrigada pelo seu depoimento. Obrigada a Luciana, mais uma vez. Obrigada, Leina, né? Porque com você nosso evento tá bombando, né? Porque a Leina é a pura organização, né? Ela e os nossos meninos aqui, né? A Raquel, o Márcio e o Lucas, né? Que tem nos
sido fundamentais e estão nos ajudando e estão aprendendo com a gente aprendendo com eles, né, Leina? Muito obrigada. Obrigada a todos, gente. Até sexta próxima. Grande parabéns. Gente, muito obrigada. Um abraço enorme. Tchau. Obrigada, Wanda. Obrigada, gente. Tânia, obrigada, gente. Obrigada, Leina, Mara. Tânia, um beijo, Tá saudade de todos. Finalmente terminar na hora, né? A gente sempre consegue. Sempre avança um pouquinho. Tchau, Bandinha. Tânia, foi muito bom te ver, querida. Também. Saúde para todo mundo. Saúde. Tânia, você está linda, viu? Sua make está perfeita. Amor, maquiagem faz maravilhas. Tchau, querida. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.